Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, é comum que a gente veja, inclusive a bancada do PSOL, ter muita dificuldade com projetos que digam respeito à questão de aumento de penas. Mas esse debate para nós não é um debate absolutamente de princípio. Ele parte da lógica de que um determinado crime precisa ser responsabilizado dentro do contexto social em que ele acontece e, certamente, no tamanho da gravidade do crime cometido. Nós estamos falando, nesse caso aqui, presidente, de um crime que é o crime de injúria racial. E não é possível falar deste crime, portanto, na realidade brasileira, sem conhecer a história do Brasil. Foram mais de 300 anos de escravidão, onde africanos foram capturados na África e trazidos para serem escravizados no país, e que a abolição da escravidão não constituiu, dentro daquele próprio processo, nenhum mecanismo real de integração dos negros, dos afrodescendentes na nossa sociedade. Isso contribuiu muito para que esse racismo estrutural que nós vivemos na nossa sociedade se perpetuasse até os dias de hoje. E claro, por força do movimento negro, de luta há muito tempo, se conseguiu conquistar paulatinamente alguns direitos e algumas perspectivas do ponto de vista da reparação histórica ainda insuficientes. É neste ponto que este projeto entra ao lembrar a todos nós que a questão do racismo estrutural não está dissociado de outros processos de preconceito, de outros processos que muitas vezes atravessam e precisam ser vistos de forma transversal. E nesse caso, muitas vezes o racismo e a injúria racial são sofridos principalmente por mulheres e são ainda mais gravosos, ainda mais graves, quando acontecidos contra a pessoa idosa. É neste ponto de vista que nós entendemos ser positiva o agravamento da pena que esse projeto da deputada Silvier coloca e que o relatório da deputada Dayana dos Santos apresenta de forma tão brilhante. É claro que nesses segundos que me restam, eu não poderia deixar de perceber a conexão entre uma outra questão que está aqui colocada. São várias as questões que estão aqui colocadas. Nós estamos diante de um deputado que está fazendo greve de fome ali no plenário 5 e está fazendo greve de fome porque o Conselho de Ética adotou como pena a cassação por uma suposta agressão cometida contra uma pessoa que veio aqui provocar e tem como método seguir provocando muitos daqueles que são deputados e parlamentares de esquerda. Esta questão de imaginar de que essa pena da cassação para o Conselho de Ética, nunca tomada antes, em nenhum outro caso de agressão já vivido por este plenário, qual é a lógica que está sendo feita aqui? É a lógica de perseguição política, é um precedente absurdo que se abre a partir daqui. Temos que lembrar, nesse caso, de que esse tipo de pena de cassação, então, virá para todo e qualquer ato de agressão que virá aqui, e esse é um precedente sobre o qual nós não podemos concordar, e é preciso que o processo volte ao Conselho de Ética para uma... apenas, presidente, por uma responsabilização minimamente justa. Nós entendemos que o deputado Glauber Braga deveria ser absolvido pelo caso que está acontecendo. Mas, claro e obviamente, a cassação não é a saída e a solução. Pelo contrário, é fruto de perseguição política que nós vamos denunciar nessa tribuna a cada momento. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a manifestação do deputado Tarcísio. Com a palavra agora para manifestar contrário ao presente projeto de lei, deputado Helder Salomão, PT, Espírito Santo. Faltou. Com a palavra falar contra, deputado Hildo Rocha, MDB, Maranhão.